princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz. Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 95, versículo 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramos-nos com salmos. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, Sr. Cláudio Sim, Gustavo Sim e Ed Sim, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 28 de maio de 2018. Convite da Câmara de Vereadores de Major Vieira para a sessão solene de entrega do título de cidadão honorário ao deputado federal Mauro Mariani, que se realizará no dia 14 de junho de 2018. Ofício número 114 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 203 de 2018, de autoria do vereador Coronel Maio. Ofício número 115 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 214 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 117 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 202 de 2018, de autoria dos vereadores Camila Lima e Coronel Maio. Ofício número 147 de 2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 269, de autoria da vereadora Tamabley. Ofício número 148 de 2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 296 de 2017, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 138 de 2018, da Secretaria de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 162 de 2018, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 148 de 2018, da Secretaria da Administração, em resposta ao requerimento número 273 de 2018, de autoria de toda a entidade. Ofício número 149 de 2018, da Secretaria da Administração, em resposta ao requerimento número 292 de 2018, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Projeto de Lei número 75 de 2018, que denomina Mercado Público Luiz Saliba Davé, de autoria dos vereadores Paulo Glinski e Vilmar Sudossi. Ofício número 161 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 76 de 2018, que dispõe sobre a permissão e autorização de uso de bem público e dá outras providências. Ofício número 166 de 2018 do Executivo, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 65 de 2018, que dispõe sobre permissão de uso de bem público e dá outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 63 de 2018, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Primeira votação, projeto de lei número 13 de 2018, que autoriza a regulamentar a apresentação de CND trabalhista e fiscal na contratação de empresas. Projeto de lei substitutivo número 028 de 2018, que estabelece normas para a contratação de estagiários. Projeto de lei número 61 de 2018, que torna obrigatória a publicação de relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público Municipal. Projeto de lei número 65 de 2018, que dispõe sobre permissão de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 70 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei número 71 de 2018, que dispõe sobre permissão e autorização de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 72 de 2018,
que autoriza custear despesas e dá outras providências. Por fim, o projeto de lei número 74 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro. Indicações. Indicação número 171 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário de Planejamento, para que seja refeita a calçada da rua Getúlio Vargas, frente ao Museu de Arte e Caminhos, recolocando as pedras de petit pavé que foram retiradas naquele local. Indicação número 172 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley e do vereador Paulinho Basílio, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário de Planejamento, aplicação de ciclovia e via para pedestres na rodovia Venderim Metzger, no trecho que compreende o bairro Coringa até a Universidade do Contestado, campus de Marcílio Dias. A aplicação do empreendimento deveria ser para o lado direito da rodovia, sentido Marcílio Dias, a Universidade do Contestado, campus Marcílio Dias, Colégio Agrícola. Implantar a ciclovia e via para pedestres do lado direito, devido a essas áreas pertencerem à rede ferroviária federal e estarem à disposição do município, é de extrema urgência. Trata-se de uma área considerável que estaria servindo para a locomoção destes transeuntes. Vale considerar que muitas pessoas já invadiram ilegalmente algumas áreas pertencentes a este órgão federal, inclusive comercializam de forma corrupta as mesmas. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Thelma Bley. Olá, vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores da casa, internautas, as pessoas da comunidade aqui presentes. Obrigada por estarem aqui conosco. Então, vereador Paulinho Basílio, esta indicação vem de encontro com vários fatores. Um deles é a violência no trânsito que tem ocorrido frequentemente nessa rodovia. Ontem, quando colocamos aqui aquele requerimento pedindo informações a respeito da fiscalização, se houve fiscalização na ciclovia que foi implantada, iniciando na 3 de maio e continuando na Venderim Metzger, a gente já estava pensando nessa situação e hoje eu consultei melhor o que seria para colocar aí em leitura, mas é isso mesmo, é uma área que a rede ferroviária federal deixou nas mãos da prefeitura e nós vemos muitas pessoas invadindo, fazendo venda daqueles imóveis, até tem placa de venda, sei lá, de um ex-empresário ou empresário, sei lá, ele era um canteiro de obra, transformou num posto de gás e agora está vendendo uma área que não é dele. E aí, como nós temos a necessidade, ele é autoexplicativo, esse documento aí, mas como nós temos a necessidade de ter um espaço para pedestres, para ciclistas, eu acredito que não é difícil, até, vereador Coronel Mário, que no início se fizesse ali um antipop, que é aquele asfalto fino, e que é para trânsito leve, ali daria certo e não teria um alto custo. E estaríamos evitando esta violência que a gente vê diariamente ali nesta rodovia. E eu vejo que não é difícil a implantação, porque não tem áreas muito íngremes e muitas coisas ali para retirar em toda a extensão dela, que vai ali da segunda esquina do Coringa até o campus da Universidade do Contestado. Daria para retirar uma boa metragem ao lado da rodovia e assim traria tranquilidade para os moradores lá da localidade que sofrem com esta violência no trânsito, a falta de respeito continua, e também com pessoas que têm vindo de outros municípios e estão se alojando ali, fazendo chácaras, construindo, começam com uma meia água, constroem uma casa. Teríamos vários fatores para o aproveitamento daquela área.
que acreditamos que a via ferroviária não vai ativá-la. E mesmo que fosse, ainda teríamos metragem para tal. Era isso. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Cumprimento o subtenente Jorge Luiz Pereira, muito obrigado pela presença. Também o senhor João Paulo Borchardt. Obrigado, João, pelo prestigiar a nossa sessão. Vereadora Thelma, eu só gostaria de contribuir na sua fala e dizer que lá em União da Vitória eu conheci o projeto, talvez alguns dos senhores também conheçam, que ele sai de União da Vitória, do marco divisório das cidades, até o quartel do Exército em Porto União, uma ciclovia que ela faz toda essa extensão da rede ferroviária no entorno. E muito bem a senhora pontuou que o custo de uma obra dessa realmente não é tão elevado, porque não vai ter tráfego pesado. Eu sugiro, até nós podemos conversar junto lá à Secretaria de Planejamento, para que se faça um projeto para tentar captar um recurso de deputados aí, enfim, aproveitando esse momento aí para que saia. Com dinheiro ordinário do município acho um pouco difícil, mas tudo bem, vamos. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 063/2018, que autoriza a custear despesas e dar outras providências. Despesas no valor de até R$ 5.430, referente ao transporte dos atletas que representarão o município de Canoinhas no Campeonato Brasileiro de Clubes Sênior, Tribolão 23 feminino. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam a questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 063/2018 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 013/2018 que autoriza regulamentar a apresentação de certidão negativa de débito trabalhista e fiscal na contratação de empresas pelo município. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 013/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 028/2018 que estabelece normas para a contratação de estagiários. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra é da Camila Lima. Cumprimento o senhor presidente, senhoras e senhoras vereadoras e vereadores, comunidade, internautas. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esse projeto, que ele visa destinar 50% das vagas para alunos de família cujas famílias sejam de baixa renda. E esse projeto é nas repartições públicas. Então, muitos querem fazer faculdade, muitos procuram a gente, acredito que procuram todos os senhores e senhoras vereadoras que querem um estágio e não conseguem. Então, acabam deixando de fazer a faculdade por questão disso. Então, a importância desse projeto é mais no coração, de que você está dando uma atenção especial àquelas pessoas que precisam, que não têm dinheiro para fazer uma faculdade e precisam de um estágio, pelo menos na prefeitura e na Câmara de Vereadores, que metade das vagas sejam para alunos de baixa renda e a outra metade seja para qualquer pessoa que apareça e venha pedir um estágio. Seria isso. Peço a aprovação dos senhores. Permanece em discussão. Não
Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 028/2018 em primeira votação. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 061/2018 que torna obrigatória a publicação da relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público Municipal. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 061/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei substitutivo 065/2018 que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Utilização do Parque de Exposições Ouro Verde pela empresa Minase e Companhia Limitada para a realização do evento Mega Feirão Seminovos nos dias 9 e 10 de junho de 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 065/2018 em primeira votação. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 070/2018 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar de R$ 150 mil destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 070/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 071/2018 que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Utilização do Parque de Exposições Ouro Verde pelo Centro de Tradição Gaúcha Fronteira Catarinense para a realização do evento Rodeio Crioulo de Piquete Cabanha e Espigão nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2018. Está em discussão. Não havendo com a palavra o vereador Célio Garcia. Senhor presidente, pode até ser que eu tenha sido traído aqui em audição, mas as datas daquele primeiro então não são as mesmas, porque lá era 8 e 9 e aqui também é 8 e 9? São. Aí é julho? Não. Tá, só um minutinho, por favor. Certo, os pareceres já haviam sido exarados, só para informar o senhor vereador Célio, e o projeto substitutivo, tá? Eles acertaram a data, chegou hoje, tá? Para os dias 23 e 24 de junho de 2018. Então não vai ter conflito de datas. Ok. Obrigado. Está em discussão o projeto de lei 071/2018. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 071/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 072/2018 que autoriza a custear despesas da outras providências. Despesas no valor de até R$ 1.575 referente a transporte equipe handebol feminino, que representará o município de Canoinhas no Campeonato Catarinense de Handebol 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 072/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 074/2018 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro. Crédito adicional suplementar de R$ 537.099,26, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Transporte Escolar. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestam.
Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 074/2018. Eu gostaria de esclarecer aos senhores presentes a essa sessão, também aos internautas que nos acompanham na TV Câmara, que todos os projetos de leis, eles passam por trâmite em comissões, atendendo os prazos regimentais, eles são discutidos e quando ele chega à plenária, praticamente as discussões já foram exauridas. Também é importante frisar que todos os projetos de leis, eles estão inseridos no nosso sistema, aqui na Câmara de Vereadores, de acesso a toda a população. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora Semana Secretária fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 326 de 2018, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado o requerimento parabenizando a empresa CIA Canoinhas de Papel pela passagem de seus 35 anos. Nessa trajetória, a empresa colaborou para o desenvolvimento da nossa região, alicerçando seus valores e sua ética nas vidas de seus colaboradores, auxiliando Canoinhas a ser protagonista em âmbito nacional. No decorrer da história ano a ano, essa valorosa empresa tem sido destaque em várias regiões do país. Além de contribuir na economia, contribui com o desenvolvimento pessoal com todos os envolvidos no seu processo fabril, formando pessoas que, em contrapartida, fornecem seus conhecimentos de forma filantrópica em várias instituições e associações. Dessa forma, ajudando Canoinhas a ser cada vez melhor. Está em discussão o requerimento 326/2018. Não havendo que ele discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam por unanimidade os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 326/2018. Requerimentos número 327 de 2018 ao número 331 de 2018, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhada a moção de parabenização às senhoras Norma Seleme Vise, Regina Celi Seleme, Eufrida Sfer, Dirce Oliveira de Andrade, Laila Sfer Bossi, in memória, pela importante contribuição e trabalho realizado junto à Associação Catarinense dos Professores, Núcleo Regional de Canoinhas, nos seus 25 anos. Antes de eu colocar em discussão, só preciso fazer um esclarecimento, senhores edis. O vereador Paulinho havia formulado um requerimento para que nós pudéssemos homenagear essa Associação Catarinense de Professores, Núcleo Regional de Canoinhas, nos seus 25 anos. Nós fizemos uma reunião com a diretoria desse núcleo aqui de Canoinhas e ficou acordado que no dia 5 de junho nós teremos uma sessão ordinária, porém com algumas homenagens. Seria concedido o título de amigo conforme amigo de Canoinhas, conforme já votado e aprovado nessa Casa de Leis. No entanto, hoje em reunião, elas solicitaram, em função da presença de algumas professoras muito antigas, elas entenderam por bem, também homenagear essas senhoras. Solicitaram se havia compreensão dessa Casa de Leis, mesmo um pouco em cima da hora, se nós pudéssemos aprovar uma moção de parabenização. Então, em função disso, eu deveria ter colocado isso na reunião das comissões, até porque não estavam todos os vereadores presentes, eu estou usando o plenário para isso. Só gostaria de esclarecer aos senhores que foi em função da solicitação delas no dia de hoje, em uma reunião junto a essa presidência. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhoras vereadores, comunidade que nos ouve com a presença, internautas, o requerimento é indiscutível, o mérito das professoras, e algumas aqui foram minhas professoras, inclusive, mas só eu pedi que corrigisse o requerimento com relação à professora Laila, que colocasse em memória que está sendo feito, só porque no requerimento original não tinha essa menção. Agradeço ao vereador Paulo Lins pela menção e até vai receber a homenagem à filha dela, então foi deliberado junto às professoras, apesar de ter um grupo grande até para ser homenageado, elas decidiram esses nomes e trouxeram para nós, mas muito obrigado pela correção. Permanece em discussão o requerimento. Não haver que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam permanecem com estão, os contrários se manifestam. Estão aprovados os requerimentos 327 ao 331 de 2018.
requerimentos 332 e 333 de 2018 e da autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo Prefeito Municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Dário Gravi Gonçalves, coordenador de Defesa Civil Municipal, e ao senhor Tenente Coronel Jorge Adriano Machado Gomes, comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, solicitando providências urgentes para que seja procedida uma vistoria para verificação das questões estruturais e de segurança de um imóvel, bem como o isolamento adequado do casarão edificado em madeira, localizado na esquina das ruas Caetano Costa e 12 de setembro, onde o risco iminente de ocorrer um grave acidente no local. Está em discussão requerimentos 332 e 333 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Galés. Senhor presidente, no ano passado, a vereadora Thelma deve lembrar, nós fomos a Secretaria de Habitação, foi procurada pela senhora Rosângela Teodorovski, que é uma das proprietárias, procurou a Secretaria de Habitação para fazer uma parceria. Que parceria? Nós sabemos que aquele imóvel que hoje corre o risco de desabar, porém, como ela é uma madeira antiga, há nessa casa, madeiras que podem ser muito bem aproveitadas. E ela procurou a Secretaria de Habitação para ver se havia interesse. Como eu na condição de secretário, nós não tínhamos um técnico em edificações ou um engenheiro para que pudesse fazer essa vistoria e realmente ver se essa madeira poderia ser utilizada. Nós solicitamos, vereadora Thelma, a Secretaria de Planejamento para que oferecesse então esse engenheiro ou esse técnico para fazer essa vistoria. Ocorre que, se não me engano, em 2 oportunidades, o engenheiro foi até lá, porém naquele momento não estava o proprietário para que pudesse adentrar. Então, por que eu faço essa fala? Primeiro, porque creio que é possível aproveitamento de muita daquela madeira. E essa madeira pode beneficiar pessoas carentes do município que estão inscritas lá na Secretaria de Habitação. Né? Então, eu sei que o senhor está pedindo laudo, né? Porque é interesse da família a demolição. Mas, para facilitar para a família, eles querem, né, talvez até, de certa forma, uma parceria com o município, porque, e com isso, essas madeiras ali poderiam ser destinadas a alguém. Então, eu creio que talvez nós devêssemos fazer uma indicação para a Secretaria de Planejamento para que, quem sabe agora, eles possam ir lá de novo, verificar, e se houver interesse da Secretaria de Habitação em fazer uso dela, por que não fazê-lo? É um imóvel de uns 3 ou 4 pavimentos, embora seja de madeira, né, mas é uma madeira antiga, então provavelmente são madeiras boas, né, por conta de ser madeira grossa, digamos assim, né, cortada a tempo. Eu sou favorável sobre o requerimento, mas acho que nós podíamos até fazer uma indicação, ou uma indicação, né, se não for um requerimento, para a Secretaria de Habitação e do Planejamento verificar se há interesse deles em utilizá-lo. E aí eu resolveria a questão, hoje, da família, da comunidade, porque infelizmente oferece risco, até porque tem telha querendo cair lá de cima, né? Isso e essas famílias, e alguém que estiver passando por ali pode acabar ocorrendo algum acidente com alguém que está passando por baixo. Então, poderíamos resolver as 2 coisas de uma vez só. Só gostaria de esclarecer, continuar a discussão. Vereador Sérgio, eu fui procurado hoje como um cidadão, tá, que me colocou uma situação, e a vereadora não acabou de falar, tá, que só não houve talvez um incidente mais grave, porque ele conseguiu desviar realmente uma telha que caiu, tá, e havia um certo isolamento no local, e ele já havia procurado, tá, os órgãos competentes, segundo ele, tá, e ninguém deu a devida importância, dada o risco de cair uma telha realmente na cabeça de uma criança, um cidadão qualquer, enfim, causar um acidente mais grave. Eu tenho só uma preocupação, vereador Sérgio, eu realmente não conheço a questão desse imóvel, realmente, mas nós discutimos na academia a questão histórica do município, e eu não tenho informação oficial, uma informação oficiosa,
que esta casa seria a maior casa edificada em madeira que se encontra em pé, digamos assim, ou edificada atualmente no estado de Santa Catarina. Eu não sei se a questão de tombamento, por ser uma questão histórica, eu não sei da questão da manutenção disso também. Agora, o laudo, principalmente, em função dos riscos que estão ocorrendo, e principalmente melhorar a questão do isolamento, né? Porque eu sinceramente agora não estou conseguindo visualizar. Eu tinha visto umas fitas zebradas apenas lá, mas acho que não é o suficiente, ou não foi uma contenção necessária. E até mesmo porque a questão estrutural, né, antes que aconteça alguma coisa, venha a cair, enfim, acredito que não, até porque antigamente essas casas edificadas com madeira nobre, cernes, enfim, não é questão até de cair, mas incêndio, alguma coisa. Eu conheço muito bem a Rosângela, tenho um respeito enorme pela família, mas eu só coloquei esse requerimento e apresentei pelo questionamento de uma providência que realmente requer. Agora, inclusive, a questão do tombamento, a preservação desse patrimônio histórico, ser realmente a maior casa de Santa Catarina, acho que nós teríamos que verificar essa questão. Senhor presidente. Com a palavra do Paulo Ulisses. Até aproveitando a colocação do Vossa Excelência com o vereador Célio, de repente até um requerimento para a Fundação Cultural que fizesse um levantamento também nesse sentido, né? E também no sentido, de repente, da família querer doar madeira para a municipalidade poder ceder para famílias carentes, aí a gente poderia fazer já um amplo levantamento, né? Essa situação, eu prestando atenção em Vossa Excelência falar, essa questão aí de imóveis antigos, né? Tem muitas pessoas que querem que derrube e outros querem que tombe, né? E, então a gente precisa sempre fazer um levantamento aí da questão, inclusive, da viabilidade, da possibilidade de uma coisa ou de outra, do interesse da comunidade, do interesse da família, né? Da possibilidade técnica de acontecer, né? Que fica, às vezes, a gente vê muitas vezes, vai ser tombado tal imóvel, mas como fazer? Como indenizar? Como recompor o valor para a família? Qual o interesse da sociedade em manter? A sociedade quer que mantenha, mas não, talvez a Fundação Cultural pudesse nos ajudar, né, nessa situação de, usando um exemplo bem simples, de tomba ou derruba. Né? Está mais em discussão. Com a palavra do programa Abril. Muito bem colocado, vereador Paulo Ulisses. Tivemos em Marcílio uma situação onde uma casa estilo germânico, anos atrás a prefeitura colocou esta casa para tombamento e em seguida viriam recursos para reforma. E se passaram 6, 7 anos e os recursos não vieram, a família não tinha condições para reformar a casa e, resumindo, os tijolos começaram a cair porque eram tijolinhos e tal, e também ofereciam risco para pessoas que iam dormir lá à noite e praticar outros atos, e procurada a prefeitura por várias vezes na época, não ocorreu, então o proprietário teve que demolir a casa antes que alguém o responsabilizasse por algum acidente que ocorresse no local. Então, quando esta casa foi demolida, muitas pessoas criticaram o proprietário da casa, do terreno, mas elas não sabiam tudo o que tinha ocorrido. Aí acontece, a família não tem condições de reformar um imóvel daquele tamanho, daí manda tombar, não vem o dinheiro, acaba machucando alguém. E então essas situações têm que ser vistas, porque depois o proprietário com certeza vai ser muito criticado. Então a gente tem que até pensar em algo aqui nesta Casa Legislativa para estar apoiando ou protegendo essas pessoas de críticas, ou porque hoje, se não temos dinheiro do governo federal e estadual nem para manter serviços essenciais, tá? Para a cultura eu também não vejo muito êxito e que no futuro tão próximo tenhamos um valor considerável que possa arcar com os custos de reforma daquela edificação. Mais discussão. Senhor presidente. A palavra do Ana Pereira. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, também que nos prestigiam essa noite, internautas, servidores da casa. Muito bem colocada a sua posição, vereador Paulo Ulisses. E, de fato, é uma preocupação muito grande. Várias telhas já caíram de lá, não foi uma ou outra, em várias oportunidades. Cada vendaval que tem, a gente está ali na outra esquina, a gente se apavora e se tiver alguém com um carro estacionado lá, a gente pede para tirar, e mesmo pessoas que transitam por ali, a gente pede a gentileza de
de sair daquela calçada, porque a gente tem uma preocupação realmente muito grande. E em várias oportunidades é colocada a fita para isolar a calçada. Daí alguém arranca, fica um tempo sem, depois colocam a fita novamente. Agora, nada impede que se realmente a Fundação Cultural levante a história da casa. Também nada se impede que a própria Fundação Cultural elabore um projeto, se for o caso. E se for para tombar, indenizar a família e recuperar, que ela tem realmente um valor histórico, a maior casa de madeira, enfim. Quem sabe, né, é o sonho, é a utopia, mas quem sabe a Lei Rouanet caberia nesse caso. E um projeto da Lei Rouanet, nós passaríamos aqui com a lista das empresas que elas fazem a doação direta para deduzir dos impostos a pagar. Eu penso que convém a gente enviar para a Secretaria, para a Fundação Cultural e solicitar para ela muito bem a sua lembrança e poderíamos, a par desse requerimento, elaborar um outro. A questão da segurança, efetivamente, é fundamental. A gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente olha, ela parece uma coisa super forte, extremamente resistente. De repente, a gente olha, dá a impressão que é uma coisa tão frágil. E o laudo é fundamental para que a gente tenha a noção e a história daquela casa. Seria isso. É uma discussão. Agradeço todas as contribuições e, vereadora Thelma, infelizmente, né, essas questões de tombamento, de recurso, é um problema muito sério, realmente, a gente conseguir isso. Claro, eu sempre primo pela segurança, né, mas também nós temos que primar pelo patrimônio histórico. Só que não é uma solução muito simples, né, mas eu formulei, né, e justifico novamente, porque entendo que tem que ter um laudo, né, porque depois que acontece, como aconteceu em São Paulo lá, daí, ninguém tomou providência, por que não fizeram alguma coisa? Não foi iniciativa minha, já expliquei claro, foi iniciativa do morador da cidade que me procurou, em função disso. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimentos 332 e 333 de 2018. Requerimento 334 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Rodrigo Moratelli, secretário de Estado da Defesa Civil, devido à paralisação e às barreiras nas estradas, os serviços funerários estão sendo prejudicados. E assim, respeitosamente solicito que seja garantido o abastecimento de combustíveis às viaturas funerárias, a liberação de caminhões com produtos funerários nos pontos de greves e o selo emergencial da Defesa Civil para viaturas funerárias. Está em discussão o requerimento 334 de 2018. Não havendo queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 334 de 2018. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Ninguém inscrito. Boa noite a todos. Esperamos que esta manifestação tenha um bom encaminhamento. Estamos nos limites já de falta de combustível, uma série de problemas. Eu não vou levantar, não vou polemizar, não vou trazer esse assunto para essa casa de leis. Eu só, vereador, com relação ao seu requerimento, amanhã tem reunião do GRAC, né, da Defesa Civil, vou levar para eles também essa preocupação. Agradeço a presença dos senhores que prestigiaram a nossa sessão e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 4 de junho, segunda-feira, às 9 horas. Boa noite a todos, muito obrigado. Ó princesa gentil do Planalto,